Muito boa Aqui, tarde. bom Como é dia que que não tá, saiu o Fátima? almoço Tudo bem? ainda. Ah, sim, Amiga, então muito tá bem. obrigada. Quero começar Bem, agradecendo. Assim, gente. eu estava te escutando falar, eu não estava conseguindo entrar, mas assim, te agradecer a oportunidade, Ah, porque eu entendo que sempre que a gente tem a oportunidade de compartilhar conhecimento, é um privilégio, assim. A gente precisa ter esses espaços de ex- trocas de conhecimento, de afeto, de exatamente, bem-querer. E Fátima. Eu tava... principalmente nesse mês em especial que a gente comemora o mês da mulher, que é um mês não só de celebração, mas também de entendimento do nosso papel enquanto seres humanos no universo. Exatamente, amiga. Eu estava até falando, enquanto a gente estava tentando entrar, né? Que a gente conquistou e ainda está conquistando o nosso lugar como mulher. E a gente preparou essa live especialmente para falar um pouquinho dos nossos direitos, dos nossos deveres, como está o mercado de trabalho, o empreendedorismo atualmente. Então, mulherada linda, imbatível, invencível, venha conosco porque a gente tem muitos direitos, a gente tem muitos desafios e a gente não precisa ter vergonha de ser mulher ou de qualquer outra coisa que a gente está fazendo, enfim. A gente tem que ser mulher empoderada. A gente não precisa ter medo de nada, de desafios que a sociedade nos propõe, certo? Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Fabiane, eu sou contadora. Eu sou empreendedora há mais de 17 anos, para quem não me conhece. E o empreendedorismo, para mim, é muito importante, porque ele dá muitos desafios. Atualmente, também estou com uma outra empresa que é de empreender, na verdade, dar mentoria para contadores, para ensinar o que eu aprendi, né, ao longo desses anos. Então, a gente vem passando para esses contadores ou estudantes o que é a gestão contábil, o que a gente pode fornecer de atividades que a gente pode fazer ao longo da jornada de contabilidade. Fátima, eu queria que tu te apresentasse também, minha amiga, além de amiga há anos, empreendedora há anos também, e para que tu fale para o pessoal aqui um pouquinho qual é a tua jornada e o que tu Vou vem trazer iniciar aqui para contando nós. para quem está aqui conosco que a Fábia é minha contadora, tá? Porque eu acho que isso é bem importante, que traz credibilidade a tudo isso. Eu não conseguiria conversar com uma pessoa ou ter. Porque o contador, no meu entendimento, hoje é uma das pessoas que a gente mais precisa confiar. Porque é ele que tem a nosso histórico pregresso e tudo mais. Então, a Fábia é minha contadora. Exatamente. Tanto quanto tempo a gente é amiga, mais ou menos. Eu trabalho hoje somente com pessoas que buscam ter maiores e melhores resultados. Eu tenho como formação a psicologia, me formei em psicologia há alguns anos atrás, e desde então venho trabalhando nesse desafio que é fazer com que as pessoas possam empreender, ter bons negócios, mas além disso tudo, tendo bons negócios, ter bons profissionais dentro dos seus times. Porque eu entendo que uma empresa não é feita somente de equipamentos, de máquinas e de outras coisas. Para a gente poder ter sucesso na nossa empresa, nós precisamos ter bons profissionais. Como é que a gente faz para ter esses bons profissionais? A gente tem que saber escolhê-los adequadamente e, além de tudo, poder capacitá-los. A pessoa que trabalha conosco, ela precisa se inspirar na gente. Na base da inspiração. Aquela coisa que a gente ouvia antigamente, assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, isso não existe mais. Ou a gente Exatamente. E inspira a a pessoa gente que está é conosco a querer crescer, a se desenvolver e ter resultados, ou a gente vai ter uma equipe desengajada. exatamente, né, Fátima? O que a gente vem trazer aqui para vocês, que além da capacitação e desenvolvimento, a gente precisa lutar pela nossa liberdade, pela nossa autonomia, a gente precisa ter voz dentro das empresas, né? Ou das empresas que a gente for trabalhar, porque é assim que a gente vai conquistar o nosso espaço nas empresas que buscam profissionais hoje, mulheres Ô, principalmente, Fábio, deixa eu certo? te dizer uma E coisa deixa eu te só do início para perguntar. quem está aqui conosco, para começar a chamar, para poder chamar mais pessoas que possam nos ouvir. Manda aquele aviãozinho Ah, eu vou convidando. pedir, exatamente, vou pedir para o pessoal compartilhar a nossa live com a E mulherada, eu com as tenho uma coisa amigas, bem né? importante. Quem ficar Que a conosco até o final, gente. nem combinei contigo, mas já vou fazer aqui agora. Quem ficar até aqui conosco no final,
e ficar conosco. No final eu vou contar, eu separei um presente super especial para quem está aqui conosco. E aí depois, Ai, mais que pro final legal, da Fátima, que live, eu vou legal. contar o que que é. Porque a gente vai falar muito aqui sobre empreendedorismo, sobre ser feminina, sobre estar num poder, num espaço diferente. E eu entendo que quanto mais a gente sabe quem a gente é, quanto mais a gente tem o poder de autoconhecimento e autodesenvolvimento, mais fácil se transforma esse caminho. E é um presente muito. E os homens aqui também Não, são porque bem-vindos, né, Fátima? entendo que homens e mulheres Os homens também fazem o são mundo. bem-vindos. Eu estou vendo que o pessoal, os homens também estão entrando. É muito bom, porque daí eles acabam escutando, né? E sabendo um pouquinho mais de empreendedorismo Até feminino, porque, acho que é muito assim, ó, a importante. gente só pode ser uma grande empreendedora se a gente estiver ao lado da gente, parceiro da gente, um homem que entenda isso, né? E eu falo muito sobre isso. Muito Às vezes a bem. gente escuta de algumas pessoas assim, mas eu ajudo a minha mulher. Não, não ajuda coisa nenhuma. A rede de apoio é que ajuda. Marido, pai, compartilham as coisas da casa. Ninguém ajuda ninguém, porque de ajudante a gente tem outras pessoas. E aí começa já uma coisa extremamente importante nessa questão do papel feminino no mercado de trabalho. Porque muitas vezes a gente vê mulheres sobrecarregadas porque elas dão conta da sua casa, do seu trabalho, elas empreendem, elas têm negócios, elas cuidam da família, e aí ela chega em casa e tem uma criatura deitada no sofá olhando TV sem fazer parte de nada. Essa questão ainda ficou muito enraizada, né, dos nossos avós, enfim, familiares, que diziam que a mulher tinha que ficar em casa ou não podia trabalhar muito, enfim, porque ela tinha que cozinhar, lavar louça, cuidar das crianças, enfim. Não é isso, Fátima? Então, hoje a mulher já Mas tem ela um ainda papel fica, diferenciado. sabe? Ela Mas trabalha muitas vezes, muito, tanto quanto os homens, mas ela ainda se sente, em alguma medida, responsável pelo cuidado da casa, pelo cuidado da família. E esse cuidado, sim, exatamente. ele tem um viés mais feminino, mas ele não é um cuidado essencialmente feminino, ele precisa ser compartilhado com os adultos que estão fazendo parte dessa família. É muito importante, né, Fátima? Às vezes as mulheres acabam fazendo um monte de coisa, mas acabam não negociando com o seu parceiro, enfim, na sua casa, o que pode competir a um ou ao outro para que possa ter um desenvolvimento bom dentro da sua casa, né? Porque hoje o papel da mulher, a ascensão das atividades dela perante a sociedade mudaram muito. Hoje a mulher, ela é mais, ela foi em busca, foi batalhar em busca dos seus direitos, para conquistar um cargo maior. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Fátima. Você acha que a mulher se torna forte, batalhadora? Quando ela se torna forte, batalhadora, quando ela vai atrás de seus direitos, ela tende a ser uma empreendedora ou isso não Eu faz acho que a gente sentido empreende, nenhum muito para depende do você? conceito de empreendimento, né? Eu acho que a gente empreende constantemente. Quando a gente empreende numa família, a gente está empreendendo também. Quando a gente empreende num negócio fora, a gente está empreendendo também. Empreender tem a ver com a capacidade de criar novos resultados a partir de um que a gente já tem, né? Ótimo. Então, a gente precisa ter clareza que, assim, a gente sabe, né, Fábio, que muitas mulheres vão para o empreendedorismo não por querer, mas por necessidade. Por quê? Porque não conseguiram se colocar no mercado formal de trabalho. A gente vê muito empreendedorismo por opção ou obrigação. Na verdade, a opção às vezes vem muito da pessoa, certo? De que ela já vem querendo empreender há muito tempo e é porque realmente ela quer fazer aquela atividade ou busca. Mas muitas vezes por obrigação, porque o marido a obrigou, né? Ou porque ela não tem um mercado, não tem uma boa opção, não tem um cargo bom para ser ocupado dentro da atividade dela e ela vai para esse lado. O que tu vê hoje, assim, dentro Uhum. da Tá parte do coberta de razão, recrutamento, Fábio. E, assim, e nesse até as sentido? redes de apoio. Como a gente estava falando dessa questão feminina, muitas mulheres deixam a sua carreira e tá tudo bem se tu fizer isso. Eu tenho dito, assim, não é uma questão de julgar o outro. É sempre uma questão de escolha. Muitas mulheres optam por não continuar a sua carreira porque engravidaram, porque têm filhos. E a gente não tem uma rede de apoio.
querem fazer, querem ficar mais em casa, né? Por opção. Por isso que a gente está falando, né? De opção e obrigação. Mas aí dos direitos dela, da questão toda, como é que tu acha que fica essa questão, assim, quando a mulher faz por obrigação? Obrigado não é legal, né? Eu não gosto do que a gente tem que fazer obrigada, que alguém comando, né? Porque, vamos lá, pera aí, já... Olha só, deixa eu só falar aqui. Olha só o pessoal entrando, Karina, Nádia, muito contando obrigada. Pra quem tá entrando, então, Fábio, já que eu não conheço, são meus seguidores. Isso. Quem tá chegando aqui no Daiane. final da live, eu vou deixar um link super especial, que é uma ferramenta de autoconhecimento e autodesenvolvimento, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para conhecer o nosso perfil profissional. E eu vou deixar de presente para quem ficar conosco até o final, depois o link. Olha só, gente, olha que super presente que a Fátima está deixando aí conosco, para nós, na verdade para vocês, né, que estão fazendo parte da live. Super interessante. Eu já fiz várias vezes contigo, né, amiga? Então, porque a gente entende, né, Fábio, que vale quando a super a gente pena. tem autoconhecimento, a gente tem crescimento. E aí a gente estava falando sobre essa questão do empreender por necessidade e da necessidade e empreender por obrigação. Hoje, o mercado de trabalho... Eu sempre digo, eu sou muito feliz com as minhas escolhas e com os clientes que eu trabalho. Raríssimas vezes eu escutei de um CEO, de um diretor, diz assim, eu não quero uma mulher. E normalmente, quando isso acontece, essa criatura deixa de ser meu cliente. Porque eu não trabalho com quem não acredita no potencial feminino. Porque eu acho que também aí não tem a ver com uma questão de gêneros, e sim com uma questão de conhecimento. E hoje a gente sabe que as mulheres estudam, em média, de 7 a 8 anos a mais que os homens. Então, assim, a gente precisa se dar conta que se a gente está estudando mais, se a gente está investindo mais, que a gente tem condições de galgar qualquer cargo, qualquer que seja esse cargo, seja ele de gestão, seja de liderança, mas eu preciso entender que eu mereço. Aí entra uma questão de merecimento. Exato, porque ainda tem gente, ainda existem mulheres que se abalam muito com o que os outros vão pensar, pela questão do julgamento da sociedade, como vou me adaptar a essa questão dessa atividade, o que vão pensar, porque lá só tem homens trabalhando. Gente, a gente precisa parar de ficar se julgando ou fazer alguma coisa que, em virtude do julgamento da sociedade. Vá em frente, vista a camisa, coloca o teu salto, mostre que você pode, que você lutou, que você tem esse direito. É exatamente isso. E essa preocupação, esse julgamento com o outro, Fábio, é um julgamento muito injusto conosco. Porque toda vez que eu me preocupo muito com o outro, primeiro, eu não tenho controle sobre o que o outro vai pensar sobre mim. Né? Eu não tenho controle nenhum. Porque assim, vai ter gente que vai dizer assim, tu viu a Fátima e a Fábio fazendo live? Ai, meu Deus. Vai ter gente que vai dizer assim, tu viu? A Fátima e a Fábio nunca fizeram uma live. Então assim, fazendo ou não fazendo, alguém vai te julgar. Então assim, a escolha é que tipo de julgamento tu pretende ter. Se é por ser fazedora ou se é por omissão. Porque a gente não tem capacidade de mensurar o que o outro vai pensar. A gente, às vezes, com muito autoconhecimento, com muito desenvolvimento, a gente consegue fazer mudanças internas. Quem sou eu para pensar o que o outro vai pensar? O outro vai pensar o que ele quiser. Se eu estiver falando aqui, vai ter gente que vai dizer que ela não arrumou o cabelo, tá ali desarrumado. Ou vai ter gente que vai dizer, nossa, deve ter chegado atrasado. Sempre vai ter alguém para julgar. Vai ser sempre. Sempre. E aí a questão é, eu vou me preocupar. E no pensamento do outro, eu não tenho mando. Eu não mando, eu não decido sobre o que o outro vai pensar em relação a mim. Agora, em relação ao que eu penso e ao que eu quero e ao que eu me proponho fazer, sim. Em relação a isso, eu tenho muito controle. Mas aí eu preciso entender que se eu estou escutando qual voz... Todos nós temos vozes internas, tá? Uma que te diz assim... olha, vai, Fábio, vai dar certo, tu é muito boa nisso, tu é capaz, tu tem condições, vai adiante. E a gente tem uma outra que fica assim, não é pra ti. Não, imagina, não vai. Isso não é coisas que mulher faz. A grande questão disso tudo é qual dessas vozes tu estás escutando, porque o diálogo interno todos nós vamos ter o tempo inteiro.
E é tipo doida. Exatamente. Nós precisamos entender na sociedade que a gente pode ser gerente de qualquer empresa. Se a gente quiser, a gente pode ser astronauta, enfim. Olha os exemplos que eu dei. Presidente. Basta nós mulheres querer, certo? Eu trabalho numa empresa de transporte aqui em Santa Cruz. Eu trabalho um monte, né? Se eu vou começar a contar, vai surgir muito. Mas eu trabalho numa empresa de transporte de ônibus aqui em Santa Cruz, que nós temos mulheres dirigindo ônibus. E ela conta... Sim. Há poucos dias, até como exemplo, até fiz um comentário com o meu marido. A gente estava passando na estrada, gente, tinha umas 2 ou 3 mulheres cuidando a obra do asfalto. Me chamou até a atenção, olha só como a gente já está mudando algumas... Como é que uma mulher vai ficar, né? É uma coisa diferenciada, concordam? Então a gente precisa lutar diariamente para isso. E você acha que empreendedorismo masculino ou empreendedorismo feminino pode ter alguma diferença, alguma variação que a gente já estava conversando? Não, né? Mas no meio do que você trabalha assim hoje, tu recebe alguma crítica por ter contratado homem, mulher, ou isso não tá eu acho que eu não recebo, e aí vou fazer uma autorresponsabilidade. Por quê? Porque eu nem permito que isso aconteça, que isso chegue, tá? Mas a gente sabe muito que, assim, ó, se tu for pensar assim, vamos pegar as grandes empresas, os grandes CEOs. Aqui na nossa empresa, assim, quantas pessoas a gente tem CEOs de grandes empresas Santa Cruz? Ó, o Ederson até colocou aqui para nós, ó, tem uma fumageira que a maioria das operadoras de empilhadeira são mulheres, olha que legal. É isso mesmo. Boa observação. Porque tu está no espaço que tu quiser, desde que tu entenda que tu tem condições de fazer isso. E o Éder está falando ali nessa questão assim, aí em relação à questão de trânsito, as pesquisas falam, ontem falei sobre isso com, ontem foi terça, eu estava na Gazeta ontem. Menos veja só. De acessibilidade no trânsito em relação às mulheres é muito mais baixo. Por quê? Porque a mulher tem uma tendência a ser mais cuidadosa, a não quebrar tanto, a não precisar quebrar tantas regras, porque andar fora da velocidade é quebrar regras. E aí, se tu anda acima da velocidade, tem que só entender o porquê que tu está quebrando essas regras. Aqui tu está tentando mostrar quebrando regras. E aí... Na verdade, lá no escritório, 100% são mulheres, né? Faixa sabe. Mas, enfim, não foi... Na verdade, além do meu sócio, o restante é mulher. Mas é realmente por essa questão que você fala, elas são mais cuidadosas, né? Não é porque a gente não contrata homem, enfim, mas porque realmente aconteceu, né? A gente a gente gosta muito de trabalhar com mulheres, a gente gosta da eficiência das mulheres, e porque a gente sempre está buscando a capacitação, uma maior capacitação, como já tinha comentado anteriormente. As mulheres, como eu te disse, elas estudam em média até 8 anos mais do que os homens. Então, assim, se tu for olhar os cursos de medicina, eles têm, na média deles, 60 a 65% das pessoas que passaram no vestibular são mulheres. Então, assim, são espaços, a gente vai ver isso, essa revolução toda, não agora, não tão rápido assim. Mas a gente precisa entender que homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres. Somos seres diferenciados? Sim, somos. Mas a gente também tem que ocupar esse espaço. Nós mulheres conquistar cada vez mais. A gente precisa ocupar esse espaço e a gente precisa porque somos nós que criamos os homens, né, Fábio? Somos as mães que criam os meninos. Então, assim, a gente precisa criar homens que entendam que a responsabilidade da casa, da família e de sucesso de um ser humano depende dos dois. Não é somente de uma pessoa. E isso aqui não é uma guerra, de forma nenhuma. Não quero ser mais ou menos. Eu quero ter os mesmos direitos. E como a gente falou antes, né, é muito importante esse acordo na família, né, para a gente poder ter cada vez uma carreira mais de sucesso. Eu sempre digo que a gente acaba se tornando a Mulher Maravilha, né, porque a gente se vira nos 30, né, Fátima? Tu ainda é mãe, né, ainda tem filho, enfim, para cuidar, é escolinha e tudo mais, né, e acaba ficando mais isso para a mulher. Mas por que não para o homem também? A gente que pode... Se tiver mais alguma mãe aí, pode responder e me mandar, compartilhar comigo.
Tanto que se tu vê uma mãe numa balada, numa festa, num encontro com as amigas, a primeira pergunta que fazem é: onde está teu filho? Eu às vezes tenho vontade de dizer, tá. Olha só uma pergunta, desculpa te cortar aqui, Fátima, mas olha a pergunta que o Ederson nos fez aqui. A pergunta que fica é, após estar equilibrado essa questão, né, que a gente fala da busca, da conquista da mulher, enfim, a igualdade, será que as mulheres continuarão estudando tanto como estudam hoje? Eu não sei, não tem, a gente não tem como saber, porque primeiro a gente precisa chegar lá, né? Primeiro a gente precisa ter essa qualidade, essa persistência, assim, ó. Mas assim, pergunta para um homem se eles perguntam onde é que está o filho dele, se ele vai em algum lugar. Quando alguém pergunta onde está o meu, eu sempre digo assim, não, tá viajando, pegou um avião, foi para São Paulo. Ele tem 9 anos, já pode fazer tudo assim. Claro que não, gente, eu não vou deixar a criança desassistida. Mas uma comparação, um cuidado, como se a mãe fosse a única responsável. Ó, tem mais duas ali. A Andressa disse que é mãe de 2 meninos. A Dai está dizendo para nós assim, as mulheres precisam ser mais corajosas, confiarem no seu potencial. As mulheres, se não atendem 100% dos requisitos de uma vaga, não se aplica. Já os homens que possuem 50%... Exatamente isso, Daiane. Eu concordo em gênero, número e grau com o que ela está dizendo. A mulher, se ela não vê, está pedindo azul, amarelo e cor-de-rosa. Se ela tem um pouquinho de cor-de-rosa, ela não se candidata às vagas por medo, por receio. O homem, às vezes, não tem nem um terço daquilo e ele já se candidata. Olha só, gente, olha o que a gente está passando aqui para vocês. A Dai trabalha com recrutamento de interação também, porque ela sabe disso, quantas vezes a mulher acaba deixando de lado porque ela se cobra. Esse nível de cobrança é muito forte, assim, no sentido de que não tenho todos os requisitos, não vão me chamar. Quando, na verdade, hoje a gente falando em competências, já que a gente tocou nesse assunto, assim, as competências técnicas a gente compra, gente. Porque a gente precisa de pessoas comprometidas. E eu não falo nem de pessoas motivadas, eu falo que a gente precisa de pessoas responsáveis. Que assumam a responsabilidade de fazer as coisas. Que se eu me comprometo contigo que hoje ao meio-dia eu estaria aqui, ou hoje ao meio-dia estou aqui. Tu não precisa ficar me mandando mensagem de 20 em 20 minutos me lembrando disso. É responsabilidade. E essa questão de responsabilidade, já que tu tocou nesse assunto, que também que eu tinha até anotado aqui pra gente conversar um pouquinho, às vezes a gente peca porque assim, ó, se a gente for criar rotinas, se a gente tem uma administração do nosso tempo, se a gente combinar com o nosso parceiro o que cada um faz, enfim, a gente acaba podendo ter momentos mais felizes para a família, o que é muito importante. E entra naquela da Fábio, assim, ó, né? Isso para quem é gestor da sua casa, para quem é gestor da sua família, para quem é gestora do seu negócio, tá? O combinado não é caro. Se eu combinei isso, não é caro. Porque a gente tá cheia de amiga do bem, né? Então, assim, combinado não é caro. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Isso vale assim, ó, se eu combinei com uma pessoa que trabalha comigo que ela vai fazer isso, está combinado. Eu não preciso, o combinado não é caro. E a gente tem que sair, muitas vezes, daquela questão, ó, mas é óbvio que a Fábio sabe que não pode isso. Não, não é óbvio. Só é óbvio se eu falar para a Fábio que eu não quero que ela faça isso. E aí, assim, ó, a gente fala em ambientes femininos, na questão de estar trabalhando e tudo mais. Eu tenho muita clareza que a gente tem espaço para crescer e se desenvolver mais. Eu entendo que as mulheres precisam, nesse momento, continuar estudando e se capacitando. Por quê? Porque de nós é cobrado muito mais do que é cobrado do papel masculino, assim como a Dai estava falando bati no pé aqui. Assim como a Dai estava falando anteriormente, a gente tem um fator que é a gestação que nos afasta 4 meses do trabalho. De 4 a 6, depende. Gente. E acabou sendo um direito também da mulher, foi um direito que a mulher teve de acabar se afastando, né? Mas ainda tem empresários que acabam não querendo contratar. Não se dando conta que a maternidade traz uma série de benefícios para as pessoas que estão nisso tudo. É delicado, vai ter que colocar outra pessoa no lugar, vai ter que alguém ou um outro colega vão ter que substituir. E essa mulher que pariu precisa de uma rede de apoio. Por isso que eu falo assim, para a gente poder continuar crescendo enquanto seres humanos, precisamos entender que não estamos numa guerra, mas que estamos buscando
que todos possamos terem resultados. E não é uma competição, nunca foi, mas sim uma questão de colocar numa posição de igualdade. Exatamente, até colocado isso aqui, que a gente precisa cada vez mais se unir, nós mulheres, para que a gente não perca essa questão toda, né, do que a gente vem buscando e para a gente adquirir cada vez mais. Que nem tu falaste, isso não é uma guerra, uma competição. É para nós, né, para nós mulheres sermos cada vez mais, ter mais coisas boas para nós, enfim, né, que não haja esse egoísmo, essas questões todas que acaba tendo. E que não é uma hoje em concorrência, dia, né, Fábio? Eu gosto muito de dizer para as pessoas assim, eu não estou aqui concorrendo, porque igual eu faço, ninguém faz. Tem gente que faz muito melhor, mas igual ninguém faz. Deixa eu responder a pergunta da Carla ali. A Carla está perguntando para nós, ó. Vocês são empreendedoras, quais foram os principais desafios ao longo da construção de seus negócios e como superaram? Quer comentar? Ótima pergunta. Bem, posso comentar. Bem, a Fátima sabe que ao longo desses 17 anos, a gente tem muitos desafios, principalmente porque a gente trabalha com pessoas, né? Hoje, existem vários perfis, vários tipos de pessoas e algumas pessoas são mais profissionais, outras menos profissionais, outras vão em busca do seu objetivo, enfim, outras só estão trabalhando ali porque, como a gente falou antes, precisam trabalhar. A gente vai identificando isso ao longo do tempo. As pessoas que realmente estão conosco vestem a camisa da empresa e estão ali porque realmente querem, mas também precisam. A parte financeira ela é muito importante. Então, um grande desafio hoje e a luta diária é a gente conhecer as pessoas e saber o que realmente elas estão querendo. Mas a gente tenta sempre educar essas pessoas para que elas buscam sempre o que realmente elas querem e sempre se capacitam da melhor forma possível. Empreender, gente, não é fácil. A gente sabe que tem vários obstáculos, a gente passa por muitos desafios. A gente tenta atender os nossos clientes da melhor forma possível, mas sempre existem obstáculos. Eu fiquei pensando assim, qual tem sido o meu maior desafio? Eu passei por um momento muito delicado, que foi durante a pandemia. Por quê? Porque eu trabalho com treinamento e desenvolvimento. Ninguém treinou, nem contratou ninguém na pandemia, né? A gente só demitiu. Foi um caos, assim, pra mim. E muito difícil demitir. Bom que tu fez essa colocação, porque isso, na verdade, envolveu para nós também. Nós tivemos vários clientes empresários que tiveram que demitir seus funcionários porque não tinham mais onde alocar. Mesmo que o governo deu algumas coisas, né, enfim, né, de valores para amenizar a situação, mas foi complicadíssimo. Várias empresas. E para mim esse foi o maior desafio, porque eu estava muito acostumada a contratar gente, a treinar gente, e de repente eu me vi demitindo, gente. Foi muito desafiador, muito mesmo, assim, porque era uma escolha entre dois profissionais que tinham família, que tinham filhos. Foi muito difícil. Assim, o meu maior desafio profissional até o momento foi isso. E aqui, alguém me falou aqui que eu queria comentar, não vou lembrar o nome dela, deixa eu ver se eu consigo descer. A Andressa está dizendo. Acho que nós tínhamos uma outra pergunta. A Andressa, que ela disse ali, aqui em casa somos 2 empreendedores, nós ajudamos as coisas de casa e as crianças. O maior julgamento é da família. Aí, Andressa, super entendo o que tu tá passando, assim, porque às vezes a família da gente não tá preparada para entender que o pai não é para ajudar, que o pai é para compartilhar, né? E aí acabam achando que em alguma medida tu não tá fazendo alguma coisa, não, tu tá fazendo a tua parte, cada um está fazendo a sua. E se cada um fizesse a sua... A gente volta àquela situação anterior, né? Cada um fizesse o que precisa ser feito, né? E não tem esse egoísmo, enfim, seria, eu acho o ideal, que seria né, ainda melhor, né, Fátima? O ideal, principalmente para nós, mulheres, empreendedores, enfim, para várias situações. Eu queria te perguntar, eu tenho uma pergunta aqui.
Como é que está sendo o ano de 2023? Você acha que os cargos de liderança para as mulheres está em ascensão ou está menor que o ano passado, os anos anteriores? O que tem para dizer assim em referente aos recrutamentos, enfim, que tu vem fazendo? Sabe, a primeira coisa que é extremamente importante é que nós voltamos a contratar. E isso chega a dar um certo alívio, um acalento no coração, tá? Porque nós voltamos a contratar. Legal. Hoje o Rio Grande do Sul é um dos estados com o menor índice de desemprego do país. Nós temos cerca de 6% de desemprego no país, levando em consideração que a nossa média nacional é 9%. Então nós temos um baixo indicador de desemprego no Rio Grande do Sul. E assim, os cargos de liderança, eles são alcançados muitas vezes muito mais por processos seletivos internos do que externos, ou seja, ligados a competências e entregas do profissional. E eu ainda vejo, Fábio, assim, principalmente nas maiores indústrias que não têm uma política de compliance, que não têm uma política de igualdade de cargos, muita dificuldade em contratar uma mulher para um cargo de liderança, muito preconceito, muito julgamento em relação a essa menina, em relação a essa mulher. Eu até eu estava lendo esses dias, até para vocês saberem que estão nos assistindo, Fátima até pode me dizer se isso tem sentido ou não, que hoje somente 3 a 4% das mulheres do nosso país são CEOs ou ocupam cargos de liderança nas empresas. Isso é muito pouco, gente. Informação. E aí, assim, pensa comigo. E se a gente for pensar que 51,1% da população é feminina e a gente ocupa 3% dos cargos de CEO de liderança, existe um espaço muito grande desculpa, de crescimento. Ai, me afoguei com a erva. Vou tomar uma água. Agora vou tirar o telefone daqui. Mas para dar continuidade aqui a essa questão, então o nosso índice de cargos ocupados por mulheres precisa urgentemente ser alterado. A gente precisa trabalhar mais. E para isso a gente... agora sim, agora peguei uma água, fui tomar um chimarrão e tá tudo certo. Agora eu vou botar o celular de novo aqui. Então, a gente até se assusta com esse número, porque é um número muito baixo. E assim, né? E aí isso vem de uma herança de um patriarcado, onde a gente não tinha esse... primeiro a gente não tinha o conhecimento, agora a gente tá em busca desse conhecimento. Agora a gente precisa galgar esse espaço, assumindo com responsabilidade, assumindo o nosso papel, porque assim, existem vieses femininos e masculinos, e nenhum deles está 100% certo. Mas a gente tem que ter clareza o que eu quero para a minha carreira e para a minha vida. Eu quero um cargo de CEO, eu quero um cargo de diretor, eu quero ser a pessoa que manda. O que eu vou fazer para isso? Quais passos eu posso dar para isso? Quais entregas eu preciso fazer? E como a gente já vinha falando antes, são dicas importantíssimas que a gente está passando aqui para vocês, né? Que além... que a capacitação, o desenvolvimento, principalmente para a Fátima, que faz essa parte toda de recrutamento, e para nós que temos empreendedorismo há muito tempo, nós mesmo, a gente não para nunca de fazer capacitação, né, Fátima? Inclusive, amanhã eu estou indo para São Paulo para fazer uma mentoria de 2 dias, né? Porque se a gente parar no tempo, a gente não vai ter conhecimento ou a gente não vai mudar o que a gente pretende ser. Concorda comigo? Né? Você também nunca para de fazer capacitação, mentoria, enfim. Isso é muito importante para que nós possamos ocupar cargos cada vez maiores. Cargos, assim, ó, o Luciano está dizendo lá, sou presidente do Conselho Municipal da Mulher de da Mulher de Veracruz e parabéns. Muito obrigada, Lúcia. Porque a gente tem essa função aqui. Não, se precisava, a gente está à disposição para tudo também, porque eu entendo que conhecimento só faz sentido se compartilhado. Se eu não conseguir dividir o que eu conheço, o que eu estudo, não faz sentido nenhum. Eu preciso compartilhar o que eu faço. Quando a Fábio estava falando dessa busca eterna, dessa busca pelo conhecimento... Conhecimento é importantíssimo
para nossa Quando tu tava para falando tudo. dessa busca de por conhecimento, eu vou a São Paulo fazer isso. É isso, gente. Se tu quer crescer e te desenvolver, se tu quer buscar um cargo acima do que tu tem, se tu estiver disposta a encarar um desafio, tu precisa de coisas muito importantes. Seguir estudando. Tem uma teoria, Fábio, que eu gosto muito, que diz assim, que nós somos a média das 5... Eu não vou lembrar o nome do autor. Que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. A média. Ou seja, se eu convivo num grupo de pessoas que estudam, que se dedicam, que querem fazer o bem, que querem crescer, eu aumento, essas pessoas aumentam a minha média. Agora, se eu convivo Até num depois, grupo de pessoas. eu vou até depois finalizar, eu tenho uma super dica para deixar, mas vou deixar para o final depois, que tem a ver com essa Agora, que se eu tá convivo falando num grupo agora. de pessoas onde a criatura não estuda, só reclama, fala mal de todo mundo, vai trabalhar reclamando, eu até posso aumentar a média desse grupo se eu for uma pessoa do bem. Mas esse grupo não aumenta a minha. Então a gente tem que ter muito próximo, muita clareza assim, com quem eu quero conviver. Quem são as pessoas que eu quero perto de mim para me fazerem crescer e desenvolver? Eu quero ficar perto de quem estuda, de quem trabalha, de quem busca crescimento, de quem busca desenvolvimento? Ou não, eu quero ficar ali, ai não, nem que, ai, a Fátima estuda tanto, eu não quero nem perto dela chegar. Eu não consigo, eu não acho que eu não vou, Ai, tô ainda bem cansada, que é só eles que enfim. cansam, né, Se a Fábio? A gente gente não não for cansa. fazer, ninguém vai fazer por nós. Ainda bem que é só Oi? eles que cansam, só as outras pessoas que cansam, né? Sim. E assim, ó, e outra, na verdade, essa busca nossa por capacitação, por conhecimento, não é só para a gente busca para poder passar para os demais esse conhecimento. A gente busca isso para que o nosso empreendedorismo, o que nós temos na nossa empresa, que a gente tenha conhecimento suficiente para passar isso, certo? Tu não vai Eu, fazer como tua entrega para o teu contadora, se tu me cliente se não for a perguntar melhor alguma coisa. entrega possível. Exato. Então a gente busca isso para que os nossos clientes, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão conosco, tenham também conhecimento e gostam de estar conosco, porque a gente tem conteúdo, tem assunto para poder fornecer. E isso é muito importante, Ô, Fábio, mas né, vai Fátima? chegar um A gente mais momento, nos Fábio, que alguém perguntas vai dizer, aqui. não, mas a Fábio teve, foi sorte. Foi sorte que deu certo. É, é que na verdade, nós mulheres, enfim, ou na própria sociedade, como a gente já comentou anteriormente, sempre vai ter o julgamento. O julgamento, ele é uma coisa do ser humano, infelizmente, né? Infelizmente que a gente poderia estar mudando, mas que acontece, tu concorda comigo? Né? Então, assim, ó, a gente pode tentar isso e ser cada vez mais feliz. Outra coisa que eu queria te perguntar, a questão, como é que tu vê, assim, como é que tu, para passar aqui para o pessoal, quando tu teve a parte da pandemia, com o filho, a questão toda das pessoas te perguntando o que fazer, qual foi tua mensagem, o que tu passou para as pessoas em virtude dessa situação? Tu como psicóloga, Sabe, Fábio, profissional que eu da área. precisei me reinventar profissionalmente naquele momento, porque como não era possível fazer os atendimentos, eu participei de um grupo de mentoria, que é o que a gente faz, a gente estuda, a gente acha sorte para as coisas, né? Eu participei de um grupo de mentoria, eu sou mentorada do Dr. Roberto Chinechik há muitos anos, e o Dr. Roberto nos proporcionou uma capacitação para atender online e depois eu fiz 40 horas de atendimento voluntários online. Para quê? Para pegar time de atendimento online, porque eu não atendia online até aquele momento. Então, assim, sabe que em todos os momentos de crise a gente tem duas escolhas. Tem gente que chora, tem gente que vende lenço, né? A gente pode... Vai reclamar, ou Era o que vai tinha deixar, naquele né? Enfim, momento. não vai fazer Era o nada. que tinha naquele momento. Então, assim, eu precisei reinventar. E assim, eu acredito que não foi só eu, foram muitos profissionais, Você convidando para um evento. muitas Obrigada, pessoas que Lúcia. precisaram se reinventar. Várias profissões mudaram, o próprio trabalho home office mudou muitas coisas, muitas reuniões que a gente fazia presenciais precisaram se tornar online, muitas delas continuam online até hoje.
Mas eu entendo que nesse momento a gente carece de gente. Eu tenho dito para os meus clientes, às vezes eles querem atendimento online, eu disse, vem aqui, preciso te ver. Eu sinto falta das pessoas. O meu trabalho foi reinventado, né? Eu posso falar sobre isso porque hoje eu trabalho 60%, 70% do meu tempo em home office, né? Se não fosse a pandemia, daqui a pouco isso não tinha nem acontecido. A gente buscar novos clientes, poder atender de qualquer lugar do mundo, isso é uma coisa É libertador, muito excepcional. na verdade, né? As pessoas hoje... É libertador. Como? É libertador fazer. A gente lembra quando a gente ia em reuniões longe, lembra para Porto Alegre, enfim. Nossa, então a gente teve muitas coisas que a gente acabou conquistando na nossa vida. Ó, Dai, gurias, ótimas contribuições, parabéns. Obrigada por ter participado aqui conosco. Não acabou ainda, hein? A gente tem mais ainda uns 10 minutinhos antes do Instagram nos derrubar, né, Fábio? Porque ele derruba. Porque por nós a gente vai a tarde inteira, né? E assim, ó, eu queria deixar uma mensagem, tá? Na verdade, assim, ó, quais são os desafios para 2023? Quais as mensagens que nós mulheres podemos deixar para as outras mulheres se empoderar mais, né? Poderem, na verdade, serem mais, ter mais autoestima, enfim. Nunca desistam, mulheres. Sempre vão atrás dos seus objetivos. Tenham autodisciplina, tenham sempre confiança. Nunca se anulem como mulher. Vão lá, vestem seu vestido, coloque seu salto, bote seu batom e vá em frente, porque a gente merece o melhor. Essa é uma mensagem que eu quero deixar. E para a gente parar de se cercar de pessoas pequenas, porque a gente não é a Branca de Neve, né, Fátima? A gente precisa se cercar de pessoas grandes, que sejam evoluídas. E eu queria que tu deixasse uma mensagem. Concordo em duas coisas também que tu falaste, acrescentando mais, além de concordar com o que tu fala. Assim, a primeira coisa, eu entendo que a gente precisa investir em conhecimento. Não existe como conseguir sucesso sem investir em conhecimento. Não existe como ter sucesso sem dominar o assunto que a gente vai trabalhar. Mas invistam no autoconhecimento, invistam em conhecer quem vocês são genuinamente, invistam em conhecer os seus valores, invistam em conhecer as suas crenças, invistam em conhecer o seu potencial. Só existem profissionais de sucesso que entendem que quando conhecem a si, é muito mais fácil lidar com o outro. Essa é a primeira coisa. E a Fábio falou uma coisa que assim, ó, é fundamental. Tenham disciplina. A disciplina, a regra, a constância faz toda a diferença. Não procrastina. Não adianta sair correndo e cansar ali na esquina. É melhor tu ir caminhando, mas tu ter a constância de saber onde tu quer chegar, do que tu cansar no primeiro desafio que tu tem. Constância e disciplina, sim, fazem a diferença. Perfeitamente. Isso aí. Gente, Ótimo. Agradecer, né, Fábio, a todo mundo que ficou aqui conosco. Eu ia fazer esse agradecimento agora, principalmente a ti por ter aceitado o convite, por ter participado, ter passado todo esse conteúdo, para a gente poder ter colaborado um pouquinho com as pessoas que estão aqui, né? Acho que é horário do meio-dia, mas conhecimento nunca é demais, como a gente falou há pouco. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido. Posso deixar o presente? Né? E pode. Posso deixar o presente para todo mundo que tem aqui. O presente é assim, gente. Eu preciso que vocês entrem no site, tá? E façam o cadastro. O nosso site é www.gellenconsultoria.com.br. G-E-H-L-E-N. É só fazer o cadastro simples, tá? Não precisa ser candidatar, mas é que eu preciso para mandar pelo sistema. Quem fizer o cadastro no site hoje, me manda no direct para mim aqui, ó. Eu fiz. Vai receber de bônus, eu vou mandar para todo mundo, eu não vou escolher um, tá, Fábio? Eu vou mandar para todo mundo que fizer o cadastro e me chamar. Eu vou mandar uma ferramenta. Olha só, pessoal,
Vou mandar um coração Eu vou pra mandar esse Fátima, então. acesso, é um acesso de autoconhecimento, tá? E eu vou mandar para todo mundo de presente. Esse é um acesso que a gente Obrigada, que ele Ederson. tem um Obrigada, meus investimento, parabéns. mas eu entendo que quem estava aqui conosco merece, e aí me manda e eu vou mandar para vocês esse presente, que é esse acesso, onde ele vai trazer o perfil de vocês, os pontos fortes de vocês e pontos de desenvolvimento. Mas foquem nos pontos fortes. A gente precisa aprender a olhar o copo cheio. A gente precisa entender, não, isso aqui eu não tenho. Tá, tudo bem, isso aqui tu não tem, mas olha o que tu tem. A gente precisa entender que quando a gente valoriza o potencial da gente, é mais fácil da gente ter resultados. Isso é importantíssimo, né? Quando a gente acredita no nosso potencial, né, Fátima? Esse é o ideal. Gente, muito Ó, a obrigada. Carla deixou o por terem link ali. Obrigada, participado mais Carla. uma vez. Ai, Carla, deixou o link ali. Obrigada, Carla, por ter participado. Tem gente já pedindo aí mais. Com certeza a gente vai montar outras lives. Eu também vou sempre fazer mais lives dentro do meu perfil sobre conteúdos técnicos da contabilidade. Agora tem toda a parte Renda, né, do amiga? imposto de renda. Então, sempre vou estar dando dicas aqui, principalmente para contadores, empresários, para todas as, tanto contadores como empresários, para saber tudo que acontece na parte da legislação contábil, né? E para ninguém ser mordido pelo leão. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma ótima terça-feira e um ótimo Show de semana bola. de trabalho a todos. Muito obrigada, amiga, Obrigada pela mais uma vez, oportunidade. tá? Conta Beijo. sempre comigo para o que tu precisares. A gente sabia que que o tempo ia ser curto, porque as pessoas Você falam e tem vontade de compartilhar. Eu entendo que essa faz toda a diferença no sentido de que a gente, tendo conhecimento, só compartilhando é que ele cresce e se desenvolve. Esperamos que tenha ajudado muitas pessoas aí com esse conteúdo. Tenho certeza que sim. E muito obrigada Até de mais. novo. Beijo a Tchau, todos. tchau, amiga. Tchau, tchau.